Eu queria falar duas coisinhas, queria botar uma questão que o Newton, acho que é próprio para ele falar. Eu faço essa discussão do Globo Online com a Aloy há algum tempo, e eu faço muita brincadeira no Maracanã. Antes do jornal participativo e comentado, se havia uma briga no portão 8 e o repórter não estava no portão 8, no dia seguinte não havia aquela briga no jornal. Não existia briga, porque é impossível um jornalista sair correndo do portão 15 para o portão 8. Quando ele fazia a matéria dele, ele falou, ó, jogo tranquilo, morreram 2 do outro lado, ele não sabia. Aí alguém dizia, não foi tão tranquilo. Aí mandava uma carta do leitor, aí o cara dizia, não publica não, porque foi uma barriga, deixa. E a coisa ia. Agora, o que eu acho que existe, que eu acho que é interessante nesse processo do Globo Online, do jornal participativo, é que, na verdade, está se tentando construir uma visão de 360 graus de cada situação. Não que ela vá acontecer de 360 graus, mas você vai agregar o maior número de pessoas possíveis olhando aquela situação e sair de uma visão, talvez, de 30 graus ou 20 graus que um jornalista tinha, para uma visão maior de 360. Então, talvez a meta seja, cada vez, você poder criar a comunidade para criar os 360 graus. Tem um caso que eu acho que é muito interessante, que eu gosto de contar. Eu fui a São Paulo, estava num táxi, entraram vários repórteres no táxi. E eu perguntei para o motorista se eram repórteres, ele falou, não são repórteres, são engarrafados no celular. E aí eu pensei, bom, como é que o pessoal em São Paulo vai conseguir cobrir todos os engarrafamentos se o helicóptero passar, e naquele momento que o helicóptero acabou de passar, furou o pneu do caminhão e começou o engarrafamento? Então a solução foi qual? A solução foi colocar uma rede de engarrafados para criar a visão 360 graus do mundo. Porque o mundo hoje ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico, e as pessoas não se satisfazem mais com o jornalismo que existia antes. Então, eu acho que depois eu vou colocar uma questão, que é que todo esse processo colaborativo, ele vem resolver um problema e criar um outro problema. E é assim que o ser humano vai desenvolvendo as suas capacidades de gerar conhecimento. Então, o jornalismo antigo, ele não dá mais conta do recado. E esse jornalismo novo vai criar um grande problema, que é esses problemas que o Aloy está colocando. Como administrar a mentira? Eu fui numa palestra em São Paulo, que o cara do Estadão falou o seguinte, quando aconteceu o acidente no aeroporto, que o avião bateu lá no negócio da TAM, um leitor entrou no Photoshop, botou um cara pulando da janela do edifício, mandou para o Estadão publicou. Aí o cara do Estadão, o que a gente vai fazer? Aí me perguntaram na palestra, eu falei, processo o cara. Porque a partir do momento que ele se eu sou repórter, então existe a lei de imprensa para mim. O cara pode mandar uma informação, eu não sei se o Aloy concorda comigo, o cara pode mandar uma informação errada, escrever o nome do cara que morreu errado. O nome do cara é Roberto de Souza Lopes, ele botar Roberto de Souza Silva. Tudo bem, não foi má fé, foi simplesmente Agora, ele dizer que o cara morreu e o cara não morreu, aquilo é passível de processo, é a mesma coisa que ele vai fazer. O que eu quero fazer a discussão com o Newton, eu quero botar o Newton aqui na roda, que o Newton vai dizer para vocês que não existe esse negócio de gestão de conteúdo. Ele não acredita em conteúdo, esse negócio de conteúdo que um cara fala para o outro e o outro lá recebe, como se fosse um baldinho. Ele vai mostrar, inclusive, ele vai mostrar aqui os insetos e os bichos, etc. Primeiro, pegando a questão do processo cara, ou seja, na realidade, a gente tem necessidade de processar o cara por uma razão concreta, é porque a gente acredita na mídia. Se houver um espírito mais crítico com a mídia, não tem problema ela errar. Coloca isso na cabeça. Ou seja, ela erra sempre, a mídia erra sempre. O problema é que a gente acredita nela. Então, aquilo tem uma importância brutal. Se nós relativizarmos isso, se nós entendermos que a mídia erra como qualquer um, ou seja, o fato de o cara fazer uma notícia errada, ou mentirosa, ou seja, será retificado rapidamente do processo e não causará nenhum mal, se existir mecanismos para retificar. E aí vem a história da validação social. Ou seja, nós temos um hábito cultural que é de que a validação das coisas é dada pelos pares. Isso vem desde o lado dos xamãs, ou seja, os índios lá tinham os xamãs que diziam o que era verdade e o que era mentira. Depois veio a igreja, depois veio os nobres, a igreja, até que veio a academia, ou seja, veio a ciência, e tem os cientistas que dizem o que é verdade e mentira.
Ou seja, esse processo de que tem alguém que diz o que é verdade e mentira é que está acabando. Ou seja, hoje existe a possibilidade, que não existia antes, ou seja, de existir uma mediação social, porque existem mecanismos tecnológicos que permitem à sociedade controlar a informação e não mais obrigatoriamente passar pelo mediador, ou seja, aquele que diz que aquilo vale ou não. A experiência do Wikipédia é sensacional, porque se fez toda uma crítica à Wikipedia porque alguém botou uma notícia desse tipo, que disse que um cara lá era não sei o quê, e aí causou um alarido, aí começaram a dizer, viu como a Wikipedia está errada, não sei o que mais, não sei o que mais. Aí a Nature foi lá, avaliou, e chegou à conclusão que o número de erros que se achava na Wikipedia era igual ao que achava na Enciclopédia Britânica. Isso não significa que a Wikipedia é igual à Enciclopédia Britânica. A Enciclopédia Britânica tem 100 anos, que está lá retificando as informações dela. E a Wikipedia tem 4 anos, quer dizer, em 4 anos, ou seja, processos sociais foram capazes de validar uma enciclopédia sobre todos os assuntos do mundo com a qualidade de que especialistas fizeram em 100 anos. Ou seja, o que acontece é que o especialista, igual o cara que mente, ele tem seus interesses. A especialização dele tem um conteúdo que é dado pelos interesses dele, como o xamã tinha, como o nobre tinha, como a igreja tinha. Ou seja, na realidade, o critério de verdade dela não era um critério isento e independente, era um critério interessado em afirmar uma determinada verdade. Então, na realidade, o processo hoje, o que coloca a Wikipedia, a grande qualidade nova que ela coloca, é que hoje existem tecnologias que permitem, ou seja, um controle social da coisa, dentro do princípio de quanto mais olhos veem, mais controle haverá sobre aquilo. Esse mais olhos, ou seja, na realidade, ou seja, o que eles fazem é fazer um processo de sincronização, um processo de retificação. Existe essa disputa, um coloca uma coisa, outro coloca outra, mas no processo vai se afirmando um determinado conteúdo que é dado pela participação coletiva e por um princípio que o Aloy colocou, que é a fé, são 2 princípios. A fé de que aquilo vai chegar a bom termo, aquele processo que parece completamente confuso e incontrolável, vai chegar a bom termo. E segundo, que as pessoas que estão intervindo têm interesse de manter aquele canal. Isso é fundamental. Elas têm, o cara que está... O exemplo que tu deu é sintomático disso. O cara que está controlando, o cara que está olhando aquilo lá, aquele linkzinho que vocês botam lá, denuncie e tal, ele está interessado, ele não é isento, não, ele está interessado que aquela mídia seja fiel, seja o mais correta possível. Por quê? Porque se ela não for, ela perde o sentido. Ou seja, quem defende a Wikipedia e quem garante que a Wikipedia tenha um conteúdo mais avançado possível são os que têm interesse em manter a Wikipedia. E eles conseguem, se existir tecnologia suficiente para permitir eles intervir.